Boa noite. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Como ainda estamos na pandemia do coronavírus, faz-se necessário dizer que precisamos seguir os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. Portanto, vamos fazer a nossa parte, usando máscara, álcool em gel e distanciamento seguro e evitar o contato físico. Para iniciarmos nossas atividades desta noite, convido a nossa companheira Madalena para harmonizar o ambiente com uma prece. Mestre Jesus, é com a mesma intensidade que hoje a gente se encontra novamente aqui, com essa vontade de buscar o melhor, buscar o entendimento das Tuas palavras, buscar esses conhecimentos que facilitam o nosso caminhar. Nós te agradecemos, Senhor, por nos enviar espíritos amigos que aqui se encontram para nos auxiliar, os mentores da casa, sempre pronto a nos atender. Nós te agradecemos, Senhor, a doutrina espírita na nossa vida, que ela facilita o nosso entendimento, que alivia o nosso coração, a nossa alma. Nós te pedimos, Senhor, imensamente, por cada um de nós aqui que se encontra, com o coração aberto, em busca da paz, em busca da sabedoria, em busca de saúde, em busca de entendimento, que o nosso coração possa se abrir, possa estar apto para receber as bênçãos do Senhor, e que sejamos sensíveis a essas energias. Te agradecemos, Senhor, por cada um de nós aqui presente, os desencarnados que aqui se encontram também, que eles possam ser atendidos com as mesmas energias, com o mesmo carinho. E eu gostaria de aproveitar, Senhor, mesmo sabendo do seu carinho, do seu atendimento pela minha mãezinha nesse momento, eu gostaria de contar com meus amigos aqui, que me ajudasse a levar essa vibração até ela, porque ela tem um carinho muito especial com a Casa Espírita, que ela desencarnou há pouco tempo, que ela possa sentir essa vibração que nós estamos sentindo aqui agora, que ela possa ser tocada por essa vibração, e que vocês me ajudem a levar até ela o meu abraço e o meu beijo e o meu dizer: eu te amo, mãezinha, eternamente. Eu agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós, e que tenhamos, Senhor, a sabedoria para viver cada momento, esses momentos difíceis que nós temos passado com nossos irmãos, que tenhamos o entendimento das suas ações, Senhor, das suas bênçãos, e que tenhamos a certeza da sua presença, das suas mãos abençoando todos, hoje e sempre, e que possamos estar sempre contigo, mais hoje, que assim seja, mestre. Boa noite. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 7º capítulo, cujo título é Aos Discípulos. Trata-se de uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos. Vocês podem acessar e conferir. E para falar sobre o tema, aos discípulos, vamos convidar a Andressa Oliveira, que além de ser psicóloga, é também tarefeira aqui no Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite a todos. Bom, gente, o tema de hoje é um tema que o Emmanuel está endereçando uma mensagem a todos nós. Eu não sei se vocês sabem, a palavra discípulo, ela quer dizer estudante, aluno. Então, ele está endereçando essa mensagem a todos aqueles que querem ou que já estão aprendendo com as palavras do Cristo.
Então, eu convido vocês a ver aqui comigo, né? Porque também quero aprender. O que o Emmanuel traz para nós que desejamos aprender com as mensagens, com os ensinamentos do Cristo. Ele inicia aqui, né, a mensagem dele, destacando um trecho da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. E esse trecho consta no capítulo 1, versículo 23. E ele diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso é uma fala de Paulo. Eu vou tentar explicar para vocês por que Emmanuel escolheu esse trecho. É muito importante que nós entendamos aqui que quando ele trata ali de judeus e gregos, ele está fazendo uma menção a uma representação. No caso aqui, os judeus, né, estariam fazendo uma alusão a todo e qualquer religioso, radicalista, fundamentalista e fanático. E os gregos estariam representando aquelas pessoas que são do campo do saber, aquelas que, no caso, se deixam levar pela vaidade, intelectuais vaidosos. Mais à frente ele vai até falar aqui. E é muito interessante isso, porque ele traz aqui uma ideia de oposição que já percorre por séculos, né? Que é isso aqui, ó, razão versus religião. É uma coisa que a gente já está acostumado a ver, né? É um embate que corre por séculos e séculos e séculos. E ambos têm algo aí que é muito interessante. O religioso ali, que é fundamentalista, que é mais radicalista, ele tem uma obsessão por provar a existência de Deus. E a pessoa ali, no caso, que é no campo, que vive, né, no campo da ciência ou no campo do conhecimento, aquele que é mais vaidoso ou que se tende a achar, né, que sabe tudo, que já é dotado de todo o conhecimento, ele tende a qualquer custo provar que Deus não existe. Então, ambos ficam aí nesse dilema. Deus existe, Deus não existe. Lógica teísta, lógica teísta. Jesus... Por que Paulo fala? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. A crucificação, gente, na visão da doutrina espírita, ela traz para a gente uma forma que Cristo encontrou de nos ensinar a como lidar com a dor. A dor, né, a partir da visão espírita, ela tem um viés positivo. Pode parecer loucura, né? Inclusive, os espíritas são tidos como masoquistas, né? Flertam com a dor, mas não é isso. É porque quem tem a visão futura, uma visão mais espiritualista, consegue enxergar a dor como uma forma de alcançar a sua evolução espiritual. A dor física, a dor emocional e assim por diante. Se nós pegarmos ali o Calvário de Cristo até a crucificação, vocês vão perceber que em momento nenhum Jesus lamenta, Jesus lamúria, ele não se queixa dos amigos que o traíram, ele não se queixa da negação de Pedro, e muito menos daquelas pessoas que estavam com ele antes, naquele momento, apontaram para que ele fosse crucificado. Ele segue calado, e ele poderia ter falado, não, eu não falei nada daquilo, né, na hora que ele foi inquirido por Pôncio Pilatos, mas ele resolveu seguir e deixar, porque ele confiava na providência divina. E aí, essa é a lição que ele nos traz, de pegarmos, né, a nossa dor, a nossa provação, o nosso calvário, a nossa crucificação, a nossa cruz, e seguirmos com ela sem lamentação, e entender que ela tem sim um viés positivo. Mas para os judeus naquela época, né, trazendo agora para a visão de Paulo, Jesus era motivo de escândalo, porque os judeus daquela época não queriam ser associados a Cristo, e é loucura para os gregos, porque vocês sabem, a Grécia é berço do conhecimento. Então, todo conhecimento ele tem que ser provado, ele tem que ser pesquisado, né, tem que ser experimentado. Então, como pode ser um homem que se diz filho de Deus não ter conseguido descer de uma cruz, não ter tido poder de descer de uma cruz, ou não ter tido poder de ter sido açoitado, de tirar aquelas pessoas da sua volta, de ter usado o seu poder, no caso, como filho do rei ou de Deus, e ter usado desse poder para sair daquela situação. É uma loucura a teoria de Cristo para os gregos, e mais louco ainda quem segue ele. Isso para as pessoas do campo do conhecimento, que são os intelectuais vaidosos. E a gente vai ver. O Emmanuel, ele vai
trazer aqui pontos sobre um e sobre outro, e pontos sobre os discípulos, que são aqueles que seguem verdadeiramente os ensinamentos de Cristo. E aí ele começa o texto da seguinte forma: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Bom, gente, isso aqui é muito importante, porque até então o entendimento que todos nós tínhamos, né, da pregação seria isso aqui que eu estou fazendo agora. Pegar, por exemplo, a Bíblia, ou a palavra de Cristo, o Evangelho, e falar para as pessoas sobre ele. Mas pregar é muito diferente disso. Pregar, a partir da visão de Emmanuel, é vivenciar, é experienciar a palavra. Porque de nada adianta eu aqui agora falando para vocês tudo isso que eu estou dizendo aqui e não viver. Nenhum terço, né, digamos assim. Porque viver 100%, gente, eu sempre falo, a gente nunca consegue. É humanamente impossível, nós estamos na experiência da carne ainda. Nós iremos cometer muitos erros ao longo dessa encarnação. Fiquem tranquilos, né? A perfeição ainda não é para nós nesta encarnação. Porém, é muito importante que nós tentemos, né, nas ações diárias, a cada dia, fazer o nosso melhor. É disso que ele está fazendo, é disso que ele está falando. A cada dia ali, você tentar dar o seu melhor e entender que, nossa, hoje eu não consegui, mas amanhã eu posso tentar de novo. É disso que ele está falando. Então, você está ali lendo o Evangelho, você está estudando o Evangelho como discípulo, como bom discípulo, e você a cada dia está tentando. Isso é disciplina. Às vezes você caiu hoje, mas amanhã você fala, vou começar de novo. O amanhã não tem problema, começa depois de amanhã de novo. E isso é disso que ele está falando aqui, né? Não é que a gente tem que ser perfeito, mas tentar cada dia ser melhor no que é possível. E quando se trata de vida moderna, ele está nos convidando a trazer para o nosso tempo. Então vamos lá, vamos tentar trazer para o nosso tempo. Se Jesus estivesse aqui hoje, né, na experiência da carne, quais seriam as pautas que ele defenderia ou que ele estaria aqui ajudando, né, se a gente for pensar? Quais são as pautas que vocês têm visto aí que estão evidentes o tempo todo? A gente vê ou na mídia, ou às vezes até mesmo em grupos de jovens, as pessoas defendem, né, em reuniões, enfim, em palestras. São as causas da diversidade social. É o que é? Intolerância religiosa, a gente tem visto muito. Preconceito racial, preconceito contra a mulher, as causas da pessoa com deficiência. O Brasil, por exemplo, está recebendo pessoas que são refugiadas. Algumas pessoas não souberam recebê-las, ou outros souberam recebê-las bem. Então, a gente precisa, né, porque se Jesus estivesse aqui, ele, né, digamos, vivendo a experiência do corpo, seriam essas causas que ele estaria defendendo. Em se tratando de ações diárias, se ainda não é possível abraçar todas essas grandes causas, nós podemos começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, quem sabe na nossa vida pública. Porque às vezes eu sei que é muito difícil, eu imagino quantos de nós aqui não estamos enfrentando desafios, às vezes debaixo do nosso teto com os nossos familiares. E é lá que Jesus quer que você, de repente, faça a sua prova. Porque se um discípulo é um estudante, é um aluno, a prova vai aparecer. E às vezes ela vai aparecer no seu trabalho, com aquele líder ou com aquele chefe que é uma pessoa mais difícil, que tem uma personalidade mais difícil de ser conduzida, ou com um colega de trabalho, ou na sua casa com um parente, com um irmão, com uma mãe, com um pai, com uma esposa, um filho, enfim. É nesses momentos que vem a prova, né? Que o aluno ele estuda, não é verdade? Ele estuda a teoria para depois passar pela prova. Se discípulo significa aluno, significa que o campo, seja ele onde for, aonde você estiver, seja dentro da casa espírita, fora dela, seja numa igreja fora dela, vai ser sua prova para você vivenciar nas próprias ações diárias e revelar a grandeza dos princípios de Jesus. Então, é disso que o Emmanuel está falando. E aí ele continua, né? O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação, com certeza. Eu estou aqui agora falando para vocês. Como eu disse, não é possível
eu mesma, viver 100% o que eu estou lendo aqui, passando para vocês. Mas confesso que eu tenho me esforçado diariamente, acredito como todos vocês que estão aqui. Se vocês estão aqui hoje, estão por escolha, por opção, e é porque querem mudança na vida de vocês. E assim também estou eu. Mas, se eu sair daqui e não viver nem 1% do que eu estou falando aqui para vocês, eu serei uma hipócrita. Né? Eu vou passar o ridículo. É disso que ele está falando. E aí, ele não está exigindo que eu seja perfeita para estar falando aqui para vocês. É disso que ele está falando. Mas que eu me esforce a cada dia, gradualmente, dia após dia, como eu disse, seguindo a disciplina. Caiu hoje, errou hoje, tenta novamente amanhã. E aí sim eu vou estar vivendo, nem que seja ali 1/3 do que a gente está falando aqui. E aí traz aquela máxima, né, isso aqui que ele está falando, que são essas pessoas que às vezes são líderes religiosos, têm uma fala muito bonita, porque às vezes a pessoa tem uma eloquência para falar, igual eu estou conseguindo aqui alinhar as palavras, fazer um conjunto de frases, de orações para vocês, muito bem organizados, mas o questionamento é para mim também, será que eu estou conseguindo viver tudo isso que está aqui? Será que toda pessoa que fala à frente dos outros, que são líderes religiosos, conseguem viver o que pregam, o que passam para as pessoas sobre a palavra? Então, é esse o questionamento que o Emmanuel está falando, né? Os atos, eles precisam ser correspondentes à elevação da palavra. Você não precisa ser perfeito, mas se esforçar para ser melhor. É disso que se trata. Porque senão a gente entra naquela situação. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Aí eu trouxe até uma ilustração aqui, para a gente entender melhor. Ali vocês vão poder perceber que tem uma mãe chamando a atenção de um filho, né? Porque eu acho que nada melhor para ilustrar do que a educação de um filho. Porque eu falo, gente, que o exemplo é a melhor forma de você ensinar qualquer pessoa. A criança, ela é exemplo disso. Não sei se vocês sabem, criança só aprende com exemplo. Às vezes você vai saber, às vezes você fala uma, fala duas, fala três, o filho não ouve. Mas tudo que ele vê você fazendo, ele vai repetir. Então, é através das ações que o outro aprende, né? E aqui, essa mãe, ela tinha a oportunidade de passar uma lição valiosa para o filho, mas ela se perdeu no final da lição. Olha só, é verdade que você vem ameaçando o vizinho? Pergunta ela para ele. Ameaçar é muito feio, meu filho. Está vendo? Ela é bem impositiva. Só que no final, olha só o que acontece. Se eu ver você ameaçando alguém de novo, vou te dar uma surra. Ela se perdeu na lição dela. O que é isso aqui? Falso moralismo. É o que acontece, às vezes, com quem tem essa capacidade de, às vezes, estar diante de um público falando, mas, às vezes, não consegue viver totalmente, ou em parte, o que fala. Então, ele traz isso, principalmente para quem é líder religioso. Né? E nós temos vários... Né? Isso, gente, é importante nós destacarmos aqui. Não estamos falando de uma religião específica, não estamos rendendo críticas à religião de forma nenhuma. Muito pelo contrário, as religiões não têm falhas. O que, às vezes, acontece ali é a mão humana que entra, e às vezes o humano, né, distorce, às vezes, a boa intenção daquela religião. Então, isso é importante nós entendermos. Né? Quando ele está falando disso, né, dessa questão de vivenciar o que se fala, é nesse sentido. E pessoas assim, ele vai falar mais à frente, vai ser encontrado em qualquer lugar. Aonde tem a mão humana, vai haver falhas. E ele até fala mais à frente que, apesar desses obstáculos, dessas pessoas, o cristão, ele precisa seguir em frente, independente de qualquer mal que, às vezes, o tenta tirar do caminho. E ele continua aqui, ó. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Então, aqui, gente, ele já vai tratar do intelectual vaidoso, né, daquele que quer manipular a massa, e aí ele vai tratar disso aqui. Então, vocês podem observar aquilo que eu falei. Vai ter momentos que ele vai falar do religioso fanático, fundamentalista, como ele falou agora há pouco, e agora ele já está falando do intelectual vaidoso e que, às vezes, acha que sabe tudo e que está nesse lugar do suposto saber. E aí ele fala, olha, há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Ele fala ali até de psicólogos, né? Vocês devem estar olhando para mim pensando, Casa de Ferreira, Espeto de Pau.
Mas é porque é muito interessante ele trazer isso aqui. Quando ele fala psicólogos, ele está se referindo a todo e qualquer campo do saber. A psicologia, ela tem berço na filosofia. Lembra lá no início, ele trouxe os gregos. Então, os gregos estão representando todo o campo do conhecimento, tá? E aí, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando daqueles intelectuais que usam o seu conhecimento para manipular as massas. E, às vezes, até para manipular essas pessoas para adquirir ali um bem individual. Não pensa no bem para o outro. E aí, eu não sei se vocês perceberam aqui, ele traz a filosofia utilitarista, só que tem um porém. Eu não vou entrar nela, porque esse assunto, gente, ele é um assunto bem profundo. Não daria tempo aqui suficiente para destrinchar todo o assunto. Mas eu vou dar aqui uma noção do que seria essa filosofia utilitarista, para vocês entenderem por que o Emmanuel citou ela aqui. Bom, a filosofia utilitarista ela é dada no século XIX, são 2 filósofos ingleses que fundaram ela. E a ideia principal dela é a seguinte, né? O mais útil, por exemplo, se você está diante de um dilema moral ou ético, o mais útil para você tomar uma decisão diante desse dilema vai ser o que causa menos sofrimento. E se a gente for levar isso em consideração, como o Emmanuel trouxe aqui, a gente precisa entender, claro, essa filosofia deve ter sim a sua utilidade, mas ela é cabível de discussão. Porque se nós formos trazer para o campo espiritual, as coisas não são tão simplistas assim. Lembra que eu falei no início que o Calvário, a crucificação de Cristo, ela nos remete a essa questão de uma nova forma de enfrentarmos o sofrimento? Ou seja, o sofrimento no campo espiritual, ele não tem um viés todo negativo. Na verdade, ele não tem um viés negativo. É preciso olhos espirituais para ver, é preciso olhos de ver e é preciso ter uma visão da vida futura para enxergar dessa forma. Agora, se você leva para esse conhecimento do mundo, que seria, por exemplo, aqui, como ele citou, a filosofia utilitarista, você está como que eu vou te dizer? Você estaria meio que se livrando de uma consciência pesada. Vou tomar aqui a decisão que é mais fácil para mim, né, e que vai tirar o peso da minha consciência. E aí, lá nessa teoria, eles até trazem um dilema, por exemplo, de um trem que está vindo numa linha, e essa linha tem um desvio, e a alavanca ela estaria na sua mão para fazer o desvio. Porém, no desvio da linha tem uma pessoa presa. E na linha que está retinha, tem 5 pessoas presas na linha. E você tem que decidir por qual lugar você vai deixar o trem passar. Ou seja, ela teria que passar ou por cima das 5 pessoas, ou por cima da pessoa que está sozinha. E aí entra nisso. Aí a teoria defende isso, que você vai ter que optar pelaquilo que causaria menos sofrimento, ou que traria benefício para um maior número de pessoas. Se nós formos por essa lógica, qual seria a decisão a tomar? Deixar o trem passar por cima da pessoa que está sozinha. Mas eu pergunto para vocês, ela não tem direito à vida como as outras 5? Está vendo como que é mais complexo? Não é tão simples assim de resolver? Isso aqui, gente, eu estou falando, eu não estou rendendo críticas à filosofia, não. É como eu disse, não é tão simplista assim. A gente ficaria aqui horas e horas e horas discutindo tudo isso. Não dá para resumir aqui em 1 hora de prazo, né? A gente poderia, sei lá, tirar um tempo aqui e estudar isso. Mas o Emmanuel trouxe isso para mostrar como que o conhecimento do mundo, ele às vezes vai divergir do conhecimento espiritual, que é o conhecimento que Cristo tenta trazer para a gente. Então, pelo menos foi o que eu entendi do texto. O Emmanuel quis trazer esse exemplo aqui para a gente entender a diferença, né? Em que em muitos momentos vai divergir o conhecimento do mundo com o conhecimento dos ensinamentos de Cristo. E aí ele continua. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Por que ele colocou isso aqui? Ele está colocando que o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, ele sempre vai optar pelo expoente da filosofia edificante, que seria o quê? Os ensinamentos do próprio Cristo, né? Que é o quê? A renúncia
e a bondade. Foi isso que Cristo ensinou, assim, se a gente trouxer em suma. E Cristo preferiu a crucificação ao pacto com o mal, porque naquela época Cristo poderia ter falado, na hora que ele foi colocado contra a parede ali, com Pilatos, ele poderia ter falado: não, eu não falei nada disso, eu retiro tudo que eu disse para ficar livre dessa condenação, né? Porque a crucificação, eu não sei se vocês sabem, a crucificação era uma condenação da época. Cristo não foi a única pessoa crucificada naquele tempo. Muitas pessoas já haviam sido crucificadas antes dele, mas ele tinha um quê especial, né? Tanto que nós lembramos dele, passou-se já mais de 2000 anos e ele ainda é lembrado, e vai ser lembrado por muito tempo. Então ele poderia, sim, ter parado ali e falado: não, vou sair fora disso, não quero. Pensa vocês, assim, se fosse um de nós, o medo, o pânico de passar pela crucificação, de saber qual seria o desfecho da história, ninguém queria passar, ser açoitado, torturado, e ele preferiu deixar as coisas tomarem o seu curso, e ele não abriu mão de cumprir a sua missão, ele se deixou seguir em frente, porque ele confiou na providência divina. E aí ele fala aqui, ó: os novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Ou seja, os novos discípulos, as pessoas que ainda querem aprender com Cristo, vão surgindo apesar do sacerdócio organizado. Quando ele se refere ao sacerdócio organizado, ele está se fazendo referência, mais uma vez, ao religioso mais radical, mais fundamentalista, né? Aquele que quer impor a todo custo a crença dele para o outro, né? E não é isso que Cristo quer de nós. E aí ele fala que o discípulo ele vai surgir apesar, no caso aí dessa situação. E aí ele continua: irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias, como eu disse, está vendo? Porque a ideia do útil, né, do utilitarismo, seria mais ou menos isso mesmo, optar pelo que é mais fácil para a nossa consciência. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão, muitas vezes você passa por dilemas na sua vida, você fica se perguntando o que é o certo, o que é o errado. E isso, dependendo da situação, é muito relativo, porque tudo que se refere à vida humana, à convivência humana, é muito complexo. Não dá para resumir assim: isso aqui é o certo, isso aqui é errado, é 8 ou 80. Sempre que você toma essa medida de 8 ou 80, ou seja, dos extremos, como a gente vem trazendo aqui ao longo do texto, é muito perigoso. Porque quando se trata de seres humanos, é muito mais complexo. Eu não conheço a bagagem de vocês, vocês não conhecem totalmente a minha bagagem. Eu não sei o caminho que vocês percorreram para estar aqui hoje. Eu não sei quantas vezes vocês passaram por situações difíceis para se tornarem as pessoas que vocês são hoje. Então, não posso de forma nenhuma, de repente, tentar definir a vida de vocês numa simples decisão, né, de 8 ou 80, é sim ou não, né, pode ou não pode, é certo ou errado. A gente precisa avaliar com muita calma, né? E aí, quando eu li isso aqui, até continuando aqui, porque ele vai falar lá de trás, eu lembrei de um filme, eu não sei se vocês já assistiram, que chama Deus Não Está Morto. Alguém aqui já assistiu esse filme? Eu lembrei do 1, porque tem o 1 e o 2. Eu lembrei do 1, porque lá, eu não vou dar spoiler, porque às vezes pode ter alguém que não assistiu, acontece exatamente o que está falando esse texto aqui, né? Um professor de filosofia dando aula para um pessoal do curso de Direito, e ele pede para os alunos escreverem na folha: Deus está morto, professor, né? Ele é ateísta, e ele pede para todo mundo colocar numa folha em branco: Deus está morto, e a pessoa assinar embaixo e depois argumentar. E aí um único aluno, né, ele era cristão, tinha outros alunos cristãos, mas eles se sentiram intimidados de defender a Cristo ali naquele momento, então eles não tiveram coragem. E esse único aluno resolveu escrever o contrário. Ele escreveu: Deus não está morto, e assinou embaixo e entregou para o professor. E o professor ficou muito furioso, porque ele faz o papel nesse filme desse intelectual vaidoso. Ele não aceita ser... Na cabeça dele, o aluno estava meio que afrontando ele, porque ele tinha colocado assim numa lousa branca uma lista de filósofos que defendiam a lógica ateísta. E aí, depois, eu não vou falar o resto do filme não, porque às vezes pode ter alguém que leu, mas vocês vão ver como que esse aluno, ele luta, né, pela fé dele, mesmo com o professor o tempo todo
todo insistindo ali para ele desistir, falando que ele ia fracassar, que ele não ia conseguir provar que Deus existe, enfim. E aí depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês assistam. E aí ele continua aqui, ó. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Gente, isso aqui há 2000 anos já era assim. Atualmente, acho que não mudou muita coisa, não. Vocês vão ver, Paulo fala aqui. Porque o que acontece? Aliás, o Emmanuel fala. Hoje, se você vê uma pessoa que quer ir numa praça pública, às vezes, quer falar da Bíblia para alguém, sempre tem um que vai comentar lá, tá louco. Né? A gente ouve muito isso. Né? A pessoa rompeu com a realidade, não está com a sanidade em dia. E eu fico imaginando aqui as pessoas que iniciaram o espiritismo, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, o que elas não enfrentaram também de crítica, de deboche? Né? É disso que o Emmanuel está falando. Né? Quantas críticas essas pessoas vão levar e ainda tiveram que perseguir e asfaltar o caminho para nós que estamos aqui hoje? Porque hoje existe sim a intolerância religiosa, por exemplo, mas ela já não é tão forte quanto, né, há anos atrás. Né? Algumas pessoas tiveram que enfrentar, por exemplo, isso na época da ditadura, que foi uma época muito dura. Então, pensa só no que é todos os obstáculos daquela época. Então, o Paulo está trazendo aqui há quase 2000 anos atrás. As pessoas que iniciaram a doutrina espírita, por exemplo, enfrentaram isso também. E talvez muitos de nós ainda vamos ouvir coisas, né? Vamos ouvir críticas, deboches, porque acreditar numa teoria reencarnacionista e tentar falar disso para as pessoas, às vezes é difícil você tentar passar isso para as pessoas sem ouvir uma piada, um deboche. Mas você é doido, como é que você acredita nisso? Como é que você vai provar que isso existe? Né? Que reencarnação existe? Então é disso tudo que ele está falando aqui, ó. E aí ele fala, olha, dos tempos de agora. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e os gregos atualizados hoje, nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Ou seja, ele está dizendo que, principalmente para os discípulos que decidiram seguir a Cristo, que não vão deixar de existir essas pessoas, que vão tentar fazer você desistir, que vai criticar a sua posição, a sua escolha, né? Que vai te taxar de louco por defender que Cristo é sim o filho primogênito, é o nosso exemplo, é o nosso irmão mais velho, e que ele era um espírito elevado, um espírito puro, né? O espírito mais perfeito que apareceu nessa terra. Então, a gente vai ouvir muitas críticas quando nós tivermos que falar sobre isso, ou que tivermos que testemunhar sobre a nossa fé. É disso que ele está falando aqui, né? Ele destaca ali os negocistas desonestos e os intelectuais vaidosos, né? Isso aqui, gente, são pessoas que você vai encontrar em toda parte. Da mesma forma que você vai encontrar pessoas que respeitam, né, a fé do outro, mesmo estando dentro do campo, por exemplo, das ciências, e mesmo estando dentro do campo religioso, porque nós temos, você vai encontrar de tudo nos dois campos, né? E vai encontrar também esses aqui também em todas as religiões. Não é só em A, em B ou Z, não. Em todas, né? Isso aqui é até importante a gente destacar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela vem trabalhar, que seja na igreja ou na casa espírita, ela encontra os obstáculos e desiste, fala, não vou mais. Não gostei por causa disso ou por causa daquilo, mas não desista, porque você vai encontrar obstáculos sim, em todo e qualquer lugar que você for, né? E lembrando que nós estamos ainda no mundo que está transitando entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, não tem como nós seguirmos pulando felizes, alegres, né, fazendo o trabalho de Cristo, sem ter dificuldades, não. O caminho vai ser árduo. E aí ele fala, entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Está vendo? Entre eles. Porque, gente, nós estamos no mundo, como eu disse, de provas e expiações, que está passando por mundo de regeneração. Então, nós vamos encontrar aqui pessoas que estão em variados níveis de evolução. Então, não tem como, por exemplo, você exigir de uma pessoa que ainda acredita, por exemplo,
que ela pregar, né, a palavra de Deus e de repente ter um ganho em cima daquilo, que aquilo é errado, porque talvez ela ainda não está num nível de evolução para entender isso, ou ela ainda não teve uma visão espiritual da situação que ela está provocando. Então a gente vai continuar vivendo entre todas essas pessoas. Por quê? Porque nós vamos contribuir uns com os outros, né? A evolução, ela trabalha no modo de cooperação. Quem está mais à frente, puxar quem está mais para trás. E aí é aquilo, como nós aprendemos com o exemplo, no caso ali, o cristão que consegue já vivenciar o cristianismo, né, ele vai sendo exemplo para aquele que ainda talvez não tenha aprendido e não tenha conseguido. Então é disso aqui que o Emmanuel está falando. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O que ele está querendo dizer? Ele continua, né? Se vocês assistirem esse filme que eu falei, vocês vão ver que o menino lá, o aluno, ele passa por tudo isso o tempo todo. Inclusive, até a namorada abandona ele. Porque ele quer defender ali a ideia de que Deus existe sim. E aí eu lembrei disso. Porque aquele que quer trabalhar no bem, ele vai encontrar isso, ele vai encontrar sarcasmo, ele vai encontrar dificuldade. O próprio Cristo, quando ele estava pregando numa salinha pequena, com a multidão, quando chega a mãe dele com os irmãos, a primeira coisa que a família dele, a própria família, pensem só, a primeira coisa que a família fala ali é que ele está louco. Né? Se vocês forem lá na passagem, eu não vou lembrar qual é agora, assim, certinho, mas é aquela passagem que alguém chega perto de Jesus e fala assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te aguardando. E aí Jesus pergunta, quem são minha mãe e meus irmãos? Então, um pouco antes desse momento, fala-se que a mãe e os irmãos de Jesus achavam que ele estava louco. Porque ele fazia, né, ele falava do reino dos céus. Ele falava que era filho de Deus. E poucas pessoas acreditavam na fala dele. E aí, encerrando aqui, ele fala, o comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Ele aqui, gente, é o discípulo. Aquele que quer verdadeiramente seguir a Cristo, ele vai seguir, apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os intempéries que vão aparecer ali no decorrer da sua existência. Só que fato é, Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Vocês já repararam o quanto Jesus é sutil, o quanto ele é sereno, né, para passar os seus ensinamentos? Em momento nenhum, vocês podem observar na Bíblia, ele, a não ser os apóstolos, que ele passa convidando um a um ali, mesmo assim é um convite, ele não obriga nenhum deles a vir, né, para segui-lo. Ele faz um convite. E as outras pessoas que vão se aproximando de Jesus, nas passagens bíblicas, vocês podem observar, vão se aproximando por afinidade às palavras que ele vai trazendo. E aí vão se juntando pessoas ao entorno dele. E ele, assim que ele percebe que as pessoas estão indo até ele, ou que permitiram que ele entrasse, também vão ter com elas. Ele só aproxima daqueles que permite. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, o Públio Lentulus, Jesus só aproxima dele quando ele percebe que ele está com o coração preparado para recebê-lo. Que até então ele não estava querendo. Ele não queria de modo nenhum ter que aproximar de Jesus ou ter que fazer um pedido para ele. É tanto que Jesus poupa ele da humilhação de fazer o pedido. Jesus falando, eu já sei do que você precisa. Né? Não com essas palavras que eu estou dizendo, mas se vocês lerem o livro, vocês vão perceber. Né? Eu vim até você porque ele sabia do que ele precisava. Né? O libertador imortal, gente, é Cristo. Se você quer ele na sua vida, permita que ele entre. Ele não vai arrombar a sua porta espiritual. Ele vai estar ali, esperando o seu momento. Se você sentiu que é chegado o seu momento, permita que ele entre, né, para ele te ajudar a passar pelas provações. Porque estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Acho que vocês todos vão concordar. A fé de todo mundo está sendo posta a fogo, né, a prova de fogo. Eu acho que de algumas está muito abalado, né? Está difícil você revivar essa fé. Mas se ainda existe uma chama dentro de você,
Faça como Jesus, permita que Ele te ajude no seu calvário, né, para você suportar e tirar a lição necessária, né, desse carregar essa cruz. Porque eu sei que é difícil, quando você está ali no olho do furacão, é muito complicado, você até, às vezes, concentrar para fazer uma prece, é muito difícil, eu sei. Imagino que podem ter várias pessoas aqui agora que podem estar passando por um momento muito, muito difícil na vida de vocês. Mas não deixem de pensar que vocês estão sozinhos. Com Ele, o fardo fica mais leve, bem mais leve. Tá? Acreditem, confiem, permita que Ele entre. Ele não vai pedir para entrar. Ele só vai entrar se você convidar. Então, se você tiver esse desejo, chegue hoje na sua casa, convida Ele para entrar. Convida Ele, né, para participar da sua vida. E conta para Ele o que você está vivendo, porque orar é isso. É você contar para Jesus o que você está vivendo, o que você está passando. Ele vai estar lá para te ouvir, né? E chama Ele para dividir, né, essas dores. Porque as dores, gente, elas vão passar por vocês vão passar por elas, mas elas passam, e lá na frente vai fazer sentido do porquê você passou por isso, porquê você passou por aquilo, porquê eu caí no fundo do poço tão profundo, né? E depois vocês vão agradecer. Porque depois da dor é que vem a mudança necessária para a evolução. E vocês serão gratos por toda e qualquer dificuldade que talvez esteja passando na sua vida nesse momento. Bom, gente, é isso então. Queria agradecer a vocês, dizer que foi uma oportunidade muito valiosa ter feito esse estudo de hoje. Queria agradecer ao Naron. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje fazendo esse estudo para vocês. Foi uma mensagem que eu achei assim que cabia, sabe, eu estar aqui hoje fazendo, porque eu também aprendi muito com essa lição, tá bom? Então é isso, viu? Que a espiritualidade amiga possa acompanhar todos vocês. Uma boa noite. Bom, gente, depois dessa palestra, né, tão bonita da Andressa, né, e antes de a gente poder convidar vocês para o passe, nós vamos explicar algumas coisas para vocês aqui com relação ao passe, tá bom? Vamos fazer alguns esclarecimentos sobre esse passe espiritual que a gente vai passar agora, que é a segunda parte do trabalho de hoje. Então, a gente queria explicar para vocês o que é o passe espiritual, tá bom? Muitas pessoas tomam passe, mas não possuem o devido esclarecimento do significado dessa transmissão de energias. Portanto, a título de informação, vamos esclarecer o que é o passe. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou à distância por intermédio das irradiações mentais. A transmissão e recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Não há rituais na aplicação do passe. O passista simplesmente impõe suas mãos sobre a cabeça do paciente sem tocá-lo. Quem recebe o passe pode permanecer de olhos abertos ou fechados, como melhor lhe aprouver, e é fundamental permanecer calmo, sereno e que eleve seu pensamento ao Pai Celestial. Qual é o benefício do passe espiritual? Entre os diversos benefícios do passe, podemos destacar a harmonia, o bem-estar físico, mental e espiritual, a mitigação de sentimentos negativos, como raiva, angústia, ressentimentos, dores, purificação e equilíbrio. Além disso, é promovida a limpeza espiritual, o que proporciona uma integração com o divino. E o que é água fluidificada? Que é água que a gente fornece para vocês no final do passe, né? A água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores espirituais. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. Não tem nenhuma contraindicação. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite.